Boa noite a todos novamente. Nós estamos vendo que as nossas discussões de casos clínicos foram de primeira qualidade. Aprendemos muito ao longo desses 3 casos. A exposição do Dr. Sérgio, sem querer desmerecer os outros, também foi muito interessante, como também a doutora Céia, da primeira sobre esofagite eosinofílica. Vamos dar continuidade agora com o 4º caso clínico, com o Dr. Jarismar Gonçalves. O Dr. Jarismar, ele é cirurgião geral, tem laparoscopia pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, é endoscopista pelo Instituto Mineiro de Endoscopia e Gastroenterologia, com aperfeiçoamento em vias biliares no grupo de imersão em Goiânia. Atualmente, coordena o serviço de cirurgia e endoscopia do Hospital Santa Terezinha de Souza, em Souza, desde 2008. Cirurgião efetivo do governo do estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte desde 2010. O Dr. Vitor. O Dr. Vitor Andrade, moderador, ele é um cirurgião geral formado pela Universidade Federal da Paraíba, endoscopista formado pela Faculdade de Medicina do ABC, Hospital Estadual Mário Covas, é membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia. Desejo aos dois uma boa apresentação e que nós possamos aprender cada vez mais com essas nossas discussões de casos clínicos. Os senhores têm 30 minutos, sendo 20 do apresentador e mais 10 para que o pessoal da assistência possa ter condições de participar dessas discussões com vocês. Boa apresentação. Parabenizar os palestrantes, não só da noite de hoje, como dos dias que antecederam. Realmente eu posso dizer a vocês que como cirurgião, aprendi um pouco de gastroenterologia, isso é muito gratificante para a gente. Cumprimentar a todos, cumprimentar aos participantes, cumprimentar os colegas, cumprimentar o Dr. Vitor, o moderador da nossa mesa virtual. O Dr. Vitor é um grande expoente na endoscopia das vias biliares aqui do nosso estado. Enfatizar, mais uma vez, a importância desse movimento de interiorização da Sociedade de Gastroenterologia em nossa direção. Nós aqui do Sertão, repetindo, às vezes ficamos um pouco afastados dos eventos científicos e com esse advento dos congressos online, a gente pode confortavelmente, sem a necessidade de nos deslocarmos grandes distâncias, participar de um evento tão importante. Então vamos lá. Eu vou colocar um pinguinho de cirurgia no evento para finalizar. Nós vamos falar, na verdade, um relato de caso que se inclui numa série de casos que nós temos aqui. Na verdade, é uma amostragem desses casos que a gente está fazendo aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a colecistolitíase com coledocolitíase, ou seja, o cálculo da vesícula biliar com o cálculo do coledo. O que a gente vem tentando fazer é uma abordagem conjunta que engloba a cirurgia videolaparoscópica e a CPRE em um único ato anestésico. Antes de passar o caso propriamente dito, eu vou pontuar alguns assuntos de relevância. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar da prevalência da litíase do ducto biliar comum, da coledocolitíase, e que ela encontra-se em torno de 10 a 15% dos pacientes com cálculo de vesícula, com colecistolitíase. O seu tratamento ainda continua, de certa forma, controverso, apesar da tendência atual de uma abordagem laparoscópica única, ou seja, uma abordagem de um único ato pela via laparoscópica, é uma tendência. Já o uso da CPRE no tratamento da coledocolitíase é amplamente defendida por ser menos invasiva e proporcionar recuperação mais rápida, apesar de que, é bom enfatizar, a exploração das vias biliares por laparoscopia apresentar o mesmo nível de resolução com custo teoricamente menor e menor taxa de complicações. Quanto ao tipo de abordagem cirúrgica, tipo de abordagem laparoscópica, a exploração transcística
para cálculos pequenos, ou seja, cálculos menores de 10 milímetros, e localizados abaixo da inserção do ducto cístico, parece ser a melhor opção. Já a coledocotomia, ou seja, a abordagem direto do canal colédico, do hepatocolédico, seria reservada para a falha desta primeira opção, cálculos maiores de 10 centímetros, por exemplo. Eu consegui fazer um levantamento da literatura, realizado via Medline e PubMed, mostra que a papilotomia endoscópica permanece sendo o método mais utilizado no mundo para a resolução da coledocolitíase, apesar do conhecimento de que a destruição esfincteriana, que é necessária para este ato, a papilotomia, provoca um permanente refluxo do adeno biliar e seus prováveis efeitos danosos a longo prazo. Dito isto, vamos ao caso propriamente dito. Trata-se do paciente FLS, 76 anos, sexo masculino, procedente da nossa vizinha cidade de Patos, aqui na Paraíba, e que tinha de comorbidade apenas uma hipertensão, em uso de losartana. Esse paciente compareceu ao nosso consultório em meados de fevereiro deste ano, com um relato de 2 episódios importantes de dor abdominal, associada a vômitos em sua cidade. E em um desses episódios, inclusive com internamento e necessidade de esclarecimento diagnóstico. No momento da consulta, já no nosso serviço, ele já encontrava-se assintomático e já trouxe todos esses exames que foi pedido pelo colega clínico na sua cidade. Esse primeiro exame de laboratório, dia 31 de janeiro, nos mostrava uma hemoglobina de 12,6, os leucócitos 9.400, uma fosfatase alcalina 249, uma gama-GT bem aumentada, de 1.510, amilase e lipase normais, uma bilirrubina tocada, total de 2,88, e uma bilirrubina direta de 1,33. As transaminases também estavam tocadas, 133 e 102. Essa ultrassonografia foi de sua segunda crise e mostrou uma vesícula biliar com dimensões aparentemente normais, paredes regulares, apresentando imagens calculosas em seu interior, ocupando quase toda a sua luz, uma vesícula repleta de cálculos. O colega sugeriu um colédoco de 0,6, um colédoco normal, praticamente normal, sem dilatação de vias biliares intra- ou extrahepáticas. A foto da ultrassonografia, vocês podem ver os cálculos intravesiculares e uma sombra acústica bem importante. Em seguida, o colega, não satisfeito com esse aumento, principalmente da gama-GT, sugeriu uma colônia de ressonância. A colônia de ressonância, realizada no dia 10 de fevereiro, ela demonstrou uma falha de enchimento de 0,8 milímetros no terço distal do hepatocolético, compatível com o cálculo, e determinando dilatação das vias biliares a montante. Aqui vocês podem facilmente identificar o cálculo do colédoco e uma vesícula repleta de cálculos. O próximo passo, então, já com toda a propedêutica, seria a abordagem desse paciente. Então, nós optamos no nosso serviço por essa abordagem conjunta no mesmo ato. O que nós fazemos? O paciente em decúbito ventral, um pouco lateralizado, a gente inicia com a CPRE já sob anestesia geral. Na CPRE, fazemos a papilotomia com a retirada do cálculo do colédoco e utilizamos simples técnicas da própria cirurgia plástica, que, quando vai fazer procedimentos de dorso e ventre, a gente vira o paciente, mesmo com anestesia geral, e procede à colestectomia laparoscópica. Então, foi isso que foi feito, sem nenhuma intercorrência, que a gente consegue ver no intensificador de imagem durante a CPRE, a papilotomia e a retirada do cálculo durante a CPRE. Seguimos
com a colestectomia laparoscópica, também sem nenhuma intercorrência. E muitos autores falam dessa abordagem primeira da CPRE, um problema que seria a distensão das alças de Delgado, que realmente, se for uma CPRE mais demorada, mais difícil, pode acontecer. Mas, no nosso caso, não houve essa distensão que impedisse o procedimento laparoscópico. Para a discussão, a exploração das vias biliares, unicamente por laparoscopia, eu repito, é indicada por alguns autores, como padrão ouro para o tratamento da colecistoletise com coledocolitis, podendo ser feita a abordagem pelo cisco ou pelo colédoco, diretamente. Porém, a CPRE intraoperatória é uma outra opção para este tratamento. A gente tem que ter em mente que o sucesso da abordagem laparoscópica necessita de cirurgião especialista nas vias biliares. Necessita de uma estrutura hospitalar que permita uma visão em tempo real da via biliar, como um intensificador de imagem, um coledoscópio e, às vezes, um ultrassom laparoscópico. Então, nós concluímos que a opção de abordagem mais usada para a colecistoletise com coledocolitis, na nossa situação, na nossa região, no interior da Paraíba, ainda é a CPRE prévia, seguido de colestectomia laparoscópica, ou até mesmo ainda colestectomia convencional, principalmente nos serviços públicos. Então, é uma abordagem em 2 tempos, sendo os pacientes submetidos a 2 atos operatórios, 2 anestesias gerais. Na verdade, a intenção de trazer esse caso, de expor esse caso para críticas, é demonstrar, a meu ver, ao nosso ver, uma experiência exitosa na abordagem laparoscópica e endoscópica combinada em um único ato para tratamento da colecistoletise associada à coledocolitise aqui no longínquo, às vezes sofrido, mas não tão menos querido sertão paraibano. Essa abordagem mostra-se, a meu ver, factível e reprodutível. É um caso rápido, a intenção é de mostrar a nossa abordagem aqui no sertão. Eu queria falar um pouquinho, nesse tempo, um pouquinho para eu sei que tem muitos residentes, muitos acadêmicos que estão, nesse momento, assistindo esse evento, falar para eles que pensem um pouquinho mais em trilhar os caminhos do sertão, os caminhos do interior, interiorizar um pouco mais a medicina. Aqui na minha cidade, uma cidade de menos de 70 mil habitantes, eu não tenho nenhum gastroenterologista. Então, muitas vezes, nós cirurgiões fazemos às vezes, por isso que nos esbares da vida, vocês vão sempre me ver filando um pouquinho as salas de gastroenterologia clínica, e hoje eu aprendi muito, hoje, desde quarta-feira. Então, assim, todos trilhamos por um caminho, todos temos uma caminhada nessa nossa vida. Eu escolhi vir para o sertão, eu escolhi beneficiar de... Então, eu conclamo que os residentes ajudem-nos. Então, vamos interiorizar um pouco mais a gastroenterologia nesse caso, para a gente, junto, construir uma caminhada. Caminhada esta, por exemplo, que vocês veem na tela, isto é a trilha mais longa de pegadas de dinossauros em linha reta, tem cerca de 43 metros, que se conhece no mundo. E está localizada aqui no município de Souza, num lugar chamado Vale dos Dinossauros, que todos precisam conhecer. Boa noite e obrigado a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Basílio para participar desse exímio evento, né, que vem ocorrendo desde quarta-feira. Parabenizar a Sociedade de Gastroenterologia da Paraíba, a Federação Brasileira de Gastroenterologia pelo excelente evento. Parabéns, Jarismar, pelo excelente caso exposto. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer um tempo atrás, quando eu tinha voltado da residência médica lá de São Paulo. Nós estávamos começando
o serviço de endoscopia hepatobilio-pancreática no trauma de Campina Grande pelo SUS. Você foi acompanhar alguns casos lá conosco e vejo que está excelente hoje, resolvendo casos mais complexos e com procedimentos minimamente invasivos, né? Nós hoje fizemos lá no trauma, hoje eu fui computar, de vez em quando eu vou ver o livro lá, desde 2017, nós hoje completamos 428 CPREs, de fevereiro de 2017 até hoje, pelo SUS. Isso daí traz um enorme benefício para a população mais carente, que a gente sabe que é do sertão, ali da região. E é um prazer enorme saber que você está resolvendo vários casos aí e nós estamos sempre à disposição para ajudar. E vamos lá, as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa eu ir, por enquanto que alguém não faz nenhuma. Jarismar, você, normalmente, a conduta de vocês, porque eu vejo que, tanto em São Paulo, quanto aqui em João Pessoa, quanto em Campinas, quando vamos fazer um procedimento em conjunto, a CPRE fica um pouco... Vamos deixar a CPRE para depois, porque você vai estender o delgado e a gente não vai conseguir ver nada. E qual a sua experiência com isso daí? Entendi. Realmente é o que os laparoscopistas reclamam da possível insuflação. Na nossa equipe, eu sou o endoscopista e também o laparoscopista. Eu termino o procedimento e vou ajudar o colega na laparoscopia. Então, assim, realmente, se for um procedimento muito alongado, que a gente sabe que pode acontecer, a tendência é que distenda bem o delgado. Mas nos procedimentos que nós fizemos, eu não tive dificuldade, não. O que a gente pode fazer muitas vezes é fazer um pneu peritônio aberto, uma questão de segurança, mas essa conduta de fazer primeiro a CPRE, eu prefiro, devido à resolutividade cirúrgica que eu penso. Então, se não houve êxito na CPRE, eu vou ter que resolver por cirurgia. E porque o que é que a gente vê? Muitas vezes o paciente, o colega que opera, não consegue por via laparoscópica, não quer fazer por via laparotômica, não quer transformar a cirurgia numa cirurgia convencional, e diz, vou deixar para a CPRE. Só que muitas vezes acontece de a CPRE também não conseguir. Então, esse paciente iria para um terceiro procedimento. Então, é nessa linha que a gente vai tentando resolver a patologia em uma única abordagem. Eu concordo com você nesse ponto. Eu acho que iniciar com a CPRE, você pode colocar insuflação no low, insuflando aos poucos, distende um pouco só o delgado, tira o dedo da insuflação e vai aos poucos. Tem um caso interessante que há 6 meses eu iria fazer uma CPRE lá em Campina Grande junto com Colelap. E o cirurgião atrasou um pouco. Aí eu disse, deixa eu tentar começar pela CPRE. É só um cálculo, eu tiro rapidinho. E aí, quando eu passei o aparelho, cateterizei, tinha um cálculo, mas tinha estenose no colédoco médio. E daí foi suspensa a cirurgia de vesícula, nós aí tiramos o cálculo. Essa paciente foi para Recife, fez um spyglaze, que é a coledocoscopia, né? A gente passa uma fibra óptica por dentro do duodenoscópio, entra dentro do colédoco com uma câmera, faz uma biópsia daquela estenose e veio um colangiocarcinoma. Então, facilitou a vida do cirurgião nesse caso aí, né? Bastante, porque o cara ia entrar não só para fazer uma vesícula, ia para fazer a colecistectomia com pancreatectomia, ia virar uma GDP, ia virar um bolo só, né? Então, é importante nesses casos também. E na questão de triagem aí em Sousa, como é que tá sendo? Vocês estão pedindo colangio-ressonância, a gente sabe que o poder aquisitivo da população aí
não é tão alto, tem muita gente carente e a gente às vezes tenta ajudar de toda forma o paciente. O importante é ajudar, né? Vocês têm pedido colônia de ressonância sempre ou só com ultrassom você faz tudo? Como é que está sendo isso daí? Perfeito. Realmente é um problema, né? A gente vive numa região muito carente, muito pobre, e que se tem um ultrassom que me define que a paciente tem uma coledocolitíase, eu entro na CPRE só com ultrassom. De preferência, se tiver condições de fazer uma colônia de ressonância, seria ótimo. Mas se tem uma ultrassom que me define, ultrassom de qualidade, que o colega consegue definir bem, eu entro só com ultrassom. Ótimo, ótimo. Aqui também nós fazemos isso daí também. Se na ultrassom definiu que tem cálculo, nós já fazemos a CPRE. Nós temos alguma pergunta? Eu acho que estamos chegando ao final estamos no limite do tempo já, né? Vitor. Oi? Oi, é Mônica. Oi, Mônica. Então, eu enviei uma questão aí pelo chat, mas eu acho que não está chegando. Queria parabenizar Jarismar e você aí pela moderação. Eu queria fazer uma provocação em relação às cirurgias bariátricas, né? Como a gente superar o acesso aí à via biliar nos pacientes que têm o bypass? Bypass em Y de rua. Tarefa difícil, doutor. Tarefa difícil. O que pode ser feito é uma via combinada laparoscópica, há uma abordagem da laparoscopia primeiro. Por laparoscopia, pode ser oferecido a alça para poder, com o duodenoscópio, ou às vezes até com o gastroscópio, poder abordar a papila. Mas aí seria laparoscopia ajudando a endoscopia. Isso. O que você acha, Vitor? Eu fiz 2 casos desse daqui depois que eu voltei de São Paulo. Nós fizemos a gastrotomia por via videolaparoscópica, entramos com o duodeno e fizemos a CPRE com auxílio da videolaparoscopia. Tem um caso que eu vi de Dr. Andrade, lá de São Paulo, que ele fez com enteroscópio. Ele conseguiu chegar lá na alça, lá embaixo, do Y de Roux, subir com o enteroscópio, acessar a papila e fazer. Mas aí é meio complicado, é difícil. Ou faz aberto, ou faz essa por via gastrotomia. Um trocata dentro do estômago, entendeu, doutora Mônica? Tá, perfeito. Muito obrigada, tá? Parabéns mais uma vez. Parabéns. Então, parabéns a todos os participantes. Eu acho que todos aqui, só por estarem aqui, né, já são bastante capacitados. Basta elogios para todos. Foi uma excelente apresentação de todos e eu passo a palavra para o presidente da sessão, o doutor José Spinelli. Muito obrigado, Vitor. O que é que nós observamos nessa noite? Um aprendizado extensivo, por exposições de excelentes apresentadores, onde nós fizemos uma revisão de alguns assuntos. Por exemplo, a primeira apresentação de esofagite eosinofilia foi muito interessante, como todas as que ocorreram posteriormente. Fica aqui o meu agradecimento a todos, não só agradecer normalmente a Basília, a diretoria, e também aos convidados e moderadores que participaram dessa reunião. Muito obrigado a todos e bom final de semana. E se cuidem, acima dos 60 tem que ter cuidado. Cuidado com o coronavírus.